A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial, onde a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 130 e a diastólica é maior ou igual a 80. É definida por alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvos, coração, encéfalo e rins, vasos sanguíneos e alterações metabólicas com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Em relação à classificação, quando a diastólica está entre 90 e 99 e a sistólica está entre 140 e 159, é considerado hipertensão leve, estágio 1. E quando a diastólica está entre 100 e 109 e a sistólica está entre 160 e 179, é considerada hipertensão moderada, estágio 2. Os fatores de risco são obesidade, cigarro, bebidas alcoólicas, sal, sedentarismo, hereditariedade, estresse, diabetes e comida gordurosa. No Brasil, 32,5% dos indivíduos adultos possuem hipertensão arterial sistêmica, sendo 35,8% homens e 30% mulheres. O cardiômetro é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país. Ele atualiza o tempo todo, é só entrar no site www.cardiometro.com.br. Em relação à fisiopatologia, a hipertensão arterial é poligênica, ou seja, é ocasionada por fatores genéticos e por fatores ambientais. O produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica também determinam a pressão arterial. Assim, condições relacionadas ao sistema cardiovascular, como o volume de sangue circulante, a frequência cardíaca e a contratilidade e o relaxamento do miocárdio influenciam o débito cardíaco. Já a resistência vascular periférica está relacionada aos mecanismos vasoconstritores, vasodilatadores, sistema nervoso simpático e sistema renina-angiotensina. Em relação às complicações causadas pela hipertensão arterial sistêmica, estão entre elas aterosclerose, aneurismas, angina, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal crônica e lesão da retina. O diagnóstico da hipertensão arterial pode ser realizado através de exame físico, como medição de PA nos dois braços, peso, altura e IMC, dentre outros. Também tem diagnóstico clínico laboratorial, através de análise de urina, potássio plasmático, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, colesterol, eletrocardiograma e também avaliação complementar com radiografia de tórax, ecocardiograma e teste ergométrico. E quando suspeitar? Em sua maioria, os pacientes apresentam evolução silenciosa e são assintomáticos. A hipertensão grave pode causar cefaleia, tontura e visão turva. Cada órgão-alvo atingido apresenta sinais e sintomas específicos. O tratamento não medicamentoso se dá através de redução do peso, redução do consumo de bebidas alcoólicas, atividades físicas, restrição de sal, suspensão do tabagismo, padrão alimentar ideal, controle das dislipidemias e suplementação de potássio. No tratamento medicamentoso, a meta é controlar a hipertensão com efeitos colaterais mínimos, por isso a conduta terapêutica é vinculada a múltiplos fármacos, uma vez que a combinação de medicamentos possui ação complementar. A decisão terapêutica é baseada em uma série de fatores, dentre eles: cor. Pacientes, exceto negros, com ou sem diabetes, o tratamento inicial indicado pode ser a escolha de qualquer uma das classes de antihipertensivos, como diuréticos, inibidores da ECA, antagonista dos receptores de angiotensina, antagonista dos canais de cálcio e beta-bloqueadores. Já pacientes negros com ou sem diabetes, o tratamento inicial indicado é um bloqueador do canal de cálcio e ou diurético semelhante à tiazida. Segundo ponto é o risco cardiovascular. A identificação dos indivíduos hipertensos que estão mais predispostos às complicações cardiovasculares é fundamental para uma orientação terapêutica polifarmacológica. Aqui se tem uma tabela mostrando a estratificação de risco cardiovascular. Então, se o paciente tem hipertensão arterial 1 e nenhum fator de risco, o risco cardiovascular é baixo. Porém, se o paciente tem hipertensão arterial 3 e mais de 3 fatores de risco, então o risco cardiovascular é alto. Em relação à classe dos medicamentos, os agentes de primeira linha são diuréticos, inibidores da ECA, antagonista dos receptores de angiotensina, antagonista dos canais de cálcio e beta-bloqueadores. O mecanismo básico dos diuréticos é aumentar a eliminação renal de sal e água, reduzindo o volume de fluido intravascular intersticial e a pressão de enchimento ventricular, que é a pré-carga, diminuindo em consequência a retenção de fluido e eliminando a congestão pulmonar e os edemas periféricos. Os mais utilizados são diuréticos tiazídicos. Seu mecanismo de ação é inibir a ação do íon transportador de cloreto de sódio no túbulo distal com aumento de eliminação de sódio, cloro, potássio e água. Dos tiazídicos, os mais empregados são a hidroclorotiazida e a clortalidona. Os diuréticos de álcool atuam inibindo o íon transportador NaK2Cl. Essa inibição resulta em um aumento da excreção de sódio e cloro indiretamente de cálcio e magnésio, diminuindo assim a reabsorção de água, aumentando a sua eliminação.
A eliminação de sódio e água aumenta a eliminação de potássio e hidrogênio, processo acelerado pela aldosterona. Os principais diuréticos de alça são a furosemida e a bumetanida. Os efeitos adversos são hipovolemia, hiponatremia crônica e hipopotassemia. Os inibidores da ECA bloqueiam os efeitos da angiotensina 2. Ao bloquear o efeito da angiotensina 2, os inibidores da ECA provocam o relaxamento dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial. Isso significa que o coração não tem que se esforçar tanto para distribuir o sangue. Os principais fármacos aprovados para uso no tratamento da hipertensão são captopril, benezapril, enalapril e lisinopril. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina agem através de um bloqueio mais específico do sistema renina-angiotensina pela inibição das ações deletérias da angiotensina 2 em nível de receptor. Os antagonistas dos receptores de angiotensina têm ação vasodilatadora. São considerados opção terapêutica para pacientes com intolerância ao IECA. Principais fármacos são losartana, valsartana, telmisartana e irbesartana. Os efeitos adversos são tosse, hipotensão ortostática na primeira dose, erupção cutânea, perda do paladar, proteinúria, leucopenia e hipersensibilidade com edema angioneurótico. Os antagonistas dos canais de cálcio promovem diminuição da resistência vascular periférica com consequente redução na PA, além da diminuição da concentração de cálcio nas células da musculatura lisa vascular. São 2 subtipos. Os BCC-dihidropiridínicos têm um efeito vasodilatador predominante, com mínima interferência na frequência e na função sistólica, sendo por isso mais frequentemente usado como antihipertensivo. Os principais fármacos são olodipino, nifedipino, felodipino, entre outros. Os BCC não dihidropiridínicos têm menor efeito vasodilatador e podem ser bradicardizantes e antiarrítmicos, que restringe seu uso a alguns casos específicos. Os fármacos são verapamil e diltiazem. Os efeitos adversos são edema maleolar, cefaleia, rubor facial e hipertrofia gengival. Os beta-bloqueadores atuam bloqueando os adrenoreceptores beta-1 no coração e nos rins, diminuindo assim o débito cardíaco e resistência periférica. Também podem atuar inibindo a liberação de renina nos rins, reduzindo assim a formação de angiotensina 2 e a secreção de aldosterona. Os principais fármacos são propanolol, atenolol, metoprolol e carvedilol. Os efeitos adversos são broncoespasmo, bradicardia, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. Mas muito cuidado, porque os beta-bloqueadores de primeira e segunda geração são contraindicados nos pacientes com asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau. Nem todos os fármacos podem ser administrados juntos, existem combinações terapêuticas que podem ser ineficazes e até perigosas, mas o uso de fármacos combinados representa a estratégia preferencial para a maioria dos pacientes, pois apresenta maior eficácia e menos efeitos colaterais. Para quem tem diabetes, os indicados são diuréticos, inibidores da ECA, bloqueadores do receptor da angiotensina 2 e bloqueadores do canal de cálcio. Para quem tem insuficiência cardíaca, são indicados inibidores da ECA, bloqueadores do receptor da angiotensina 2, beta-bloqueadores e diuréticos poupadores de potássio. Vamos ver agora as combinações mais usadas para pacientes com hipertensão arterial estágio 1 e com risco moderado a alto e hipertensão arterial 2 e 3. A primeira opção é a combinação de 2 fármacos, que é IECA ou BRA mais BCC ou diurético, e a segunda opção é a combinação de 3 fármacos, IECA ou BRA mais BCC mais diurético. Exemplificando na prática, a associação de diuréticos amilorida mais clortalidona, associação de inibidores da ECA e diuréticos como perindoprila e indapamida, associação de inibidores da ECA e bloqueadores de canais de cálcio como amlodipino e benazeprila, associação de BRA e BCC como olmesartana e diltiazem, associação de BRA e diuréticos como losartana e hidroclorotiazida, associação de BCC e diuréticos como felodipino e indapamida, associação de BCC e inibidores da ECA como verapamil e captopril, associação de beta-bloqueadores e diuréticos como propanolol e hidroclorotiazida. Não se esqueça que algumas associações podem ser perigosas e precisam de monitoramento, como losartana e enalapril, diltiazem, felodipino, atelonol e losartana. As síndromes hipertensivas na gestação acarretam expressiva morbimortalidade, tanto maternal quanto fetal. Define-se hipertensão na gestação com a presença de PA sistólica acima de 140 e PA diastólica acima de 90. Existem alguns fármacos indicados para lactantes. Várias associações de diuréticos, associações de inibidores adrenérgicos, vasodilatadores, bloqueadores de canal de cálcio, IECAs, bloqueadores de receptores de angiotensina também.